1 Coríntios 10, versículo 23. 1 Coríntios 10, versículo 23. Vamos ler do versículo 23 até o versículo 33. Agradecerá que o irmão lesse, amém? Agradecerá que o irmão lesse, por favor. Coríntios 23, 10. Coríntios 10, versículo 23, irmãos. Até 33. Tá bom, vou ler. É primeiro ou segundo? 1 Coríntios. Mas deixa, vou ler rápido, ó. Vou ler rápido. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Comam de tudo que se vende no mercado, sem fazer perguntas por causa da consciência, pois do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Aleluia. Se algum descrente o convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo o que lhe for apresentado, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém disser, isto foi oferecido em sacrifício, não coma tanto por causa da pessoa que o comentou, como da consciência, isto é, da consciência do outro e não da sua própria. Porque minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros. Se participo da refeição com ação de graças, porque sou condenado por algo pelo qual dou graças a Deus. Assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Amém? Abra também Romanos 12. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isto é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Leiam também, abram também Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Diz assim, Paulo: finalmente, irmãos, vê que Paulo aqui está a trazer uma conclusão, né, ou palavras finais, que são a continuidade dos versículos anteriores. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Amém? Eu agradeço ao Senhor por isso, queridos irmãos. Cá estamos para falar disso. Eu disse que eu vou procurar ser muito objetivo, porque eu preparei mesmo. Ainda que tivesse muito mais tempo, também a objetividade seria a mesma, né? Estamos cá para falar sobre músicas não cristãs, né? E lembrando que as músicas não cristãs, para aqueles que não são cristãos, né? Eles têm, de certa forma, como uma rotina normal de consumo. Mas já quando chega para nós, os cristãos, nós temos que nos fazer a pergunta, porque a gente está a falar sobre ética cristã, que é esse conjunto de princípios morais de Deus. Então nós temos que nos fazer a pergunta se de fato nós como cristãos nos é legítimo, nos é apropriável, nos é normal
ouvir músicas não cristãs. As músicas não cristãs, em outras palavras, são aquelas chamadas de músicas seculares. E eu sei, queridos irmãos, que o termo secular... Por que eu, por exemplo, quando eu estava aí a traçar os subtemas para o seminário, em vez de música secular, eu coloquei não cristãs? Porque o termo secular, ele é tratado de maneira negativa no seu todo. Amém? Amém, meus irmãos? Nem tudo que é secular é moralmente errado. Amém? O que é secular? Secular é aquilo que está confinado só a essa vida terrena. Amém? Aquilo que não tem nada a ver com a vida após esse século. Né? Você vê que mesmo Satanás é chamado de o Deus deste século, né? Dessa vida terrena, dessa realidade aqui temporária, passageira. Então, quando nós falamos sobre secularismo, estamos a falar sobre a completude de todas estas práticas e coisas, ok? Que são temporárias, que de fato estão só confinadas aqui a essa vida terrena e não têm nenhuma continuidade após esta vida, ok? Por exemplo, o próprio casamento é tratado também como algo secular, sabem disso, né? Paulo utiliza o termo, né? Aleluia. Paulo utiliza o termo em 1 de Coríntios 7 de coisas do mundo. Paulo, quando fala do casamento, ele fala de coisas do mundo. Que a casada cuida das coisas do mundo, em como agradar o seu esposo. Então, o casamento também é secular. Então, vamos aqui fazer uma ressalva de que nem tudo que é secular é moralmente errado aos olhos de Deus. Por isso, então, quando eu aqui, chegando nas músicas, eu preferi colocar músicas não cristãs do que secular, ok? Porque secular, muitos aqui no princípio podiam já perceber, é tudo errado já. Muitos aqui não têm de fato tipo, esse conhecimento para fazer essa distinção dentro do próprio secularismo. Então, músicas não cristãs, aquelas que de fato não têm conteúdos cristãos, aquelas que não só não foram compostas, mas também não têm conteúdo cristão. Tem outras, né, que pode até ter sido composta por um cristão, mas o conteúdo não seja necessariamente cristãos. Então, nós precisamos refletir isso. Primeiro, sabemos, queridos irmãos, que quando nós falamos sobre a questão das músicas não cristãs, a gente está a falar sobre algo que tem a ver com aquilo que é chamado de vigilância espiritual, ok? Por quê? Porque na palavra de Deus, de maneira direta, a gente não encontra assim versículo que possa dizer que ouvir uma música não cristã, ouvir uma música que não seja composta por um levita é de fato errado ou mal aos olhos de Deus. Logo, precisamos nos apegar a alguns pontos para que a gente possa discernir, ou nos apegar em alguns princípios para que a gente possa discernir sobre a legitimidade de ouvir músicas não cristãs ou não. A primeira pergunta que deve se fazer é pecado ouvir músicas não cristãs? Como eu já disse e repito, não temos um versículo diretamente que nos diz se é pecado ouvir uma música não cristã. Não temos um versículo diretamente que nos diz isso. Mas, queridos irmãos, a resposta para essa pergunta exige um equilíbrio entre doutrina, consciência e liberdade. Por isso mesmo que eu procurei, de fato, abrir 1 de Coríntios 10, versículo 23 até o 33. Logo, para respondermos essa pergunta, precisamos ter um equilíbrio entre essas três coisas: doutrina, consciência e liberdade. E ver, queridos irmãos, que esse equilíbrio entre essas três coisas nos ajuda também a responder muitas outras questões. Tipo, por exemplo, vou dar aqui um exemplo. Assistir filme não cristão é pecado ou não? É pecado ou não? Um cristão
dançar kizomba, né? Kizomba, saber dançar kizomba, semba. E depois se diz aquele, epa, eu sei dançar, mas não posso dançar. É complicado. Não, ele veio do mundo, ele já falava mesmo bem, semba, kizomba. Agora veio na fé, lhe prenderam. Já não pode mais dançar semba, nem kizomba. Como é que fica essa questão? Então, precisamos, queridos irmãos, buscar equilíbrio entre essas três coisas: doutrina, consciência e liberdade. Porque buscando estes três princípios, a gente vai perceber que não se trata apenas de dizer pode ou não pode, como se calhar até a lei mosaica estabelecia, o pode e não pode para quase tudo, né? Mas a gente poderá, usando estes três pontos, doutrina, liberdade e consciência, a gente poderá de fato buscar um bom discernimento espiritual. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Logo, com base nesses três pontos, doutrina, consciência e liberdade, a gente vai tocar em três primas diferentes com os irmãos. O primeiro é o princípio da edificação, que é aqui onde abri o 1 de Coríntios 10. O princípio da edificação. Paulo, quando aqui traz em 1 de Coríntios 10, ele vai dizer que tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. O contexto de 1 de Coríntios 10, Paulo está, de certa forma, a falar de muita coisa. Ele fica a demonstrar aos crentes de Corinto o exemplo do povo de Israel, que por causa da murmuração, idolatria, prostituição, infelizmente receberam o juízo da parte de Deus. E Paulo traz esse exemplo para demonstrar-lhes que eles não devem ter uma vida licenciosa, uma vida liberal, uma vida em que eles andam de qualquer forma, vivam de qualquer forma. E porque muitos crentes de lá, de Coríntios também, por saberem que o ídolo não era nada, ídolo não é nada, e na altura havia de fato animais que eram sacrificados aos ídolos, e muitos crentes lá comiam as carnes sacrificadas aos ídolos normalmente, mesmo lhes falarem que essa carne é fruto de um animal que foi sacrificado ao ídolo, mas eles de fato não se retiam, pegavam e comiam mesmo, não se importavam com a consciência daquele que lhe disse. Tenta imaginar, se por acaso eu sei que você é cristão e você é cristão, adora um outro Deus, tu vais para minha casa, eu sou pagão, né? E chega lá na mesa e tal, tem as carnes, toda a comida, você já pronto, já para comer, tu fala, essa carne então foi sacrificada ao ídolo. Quer dizer, você é crente, eu sou pagão, ok? Você é crente, eu sou pagão. Imagina que você é meu familiar, encontras comida na mesa, estou te convidando para comer, tu fala, essa carne foi sacrificada ao ídolo. Eu sei que você não adora esse ídolo e você condena isso. Você sabe que de fato, quer dizer, eu sei que você considera a minha adoração, ao culto que eu presto, o Deus que eu presto, como pagão, como impuro. Mesmo assim você está com medo desta carne. Vê que alguns aqui faziam, comiam mesmo assim. Isso de certa forma, digamos assim, causava, né? Alguma estranheza na consciência do outro, ou também quando um irmão que tinha uma mente um pouquinho mais fraca se apercebia que aquele irmão foi na casa do familiar dele, lhe colocaram uma comida sacrificada a ídolo na mesa e ele mesmo assim comeu. Como esse irmão não está a pecar, isso não é impuro. Vê que Paulo, queridos irmãos, procura mais ou menos dar esse tipo de resposta. Quando ele está a dizer que tudo é permitido, mas nem tudo convém, Paulo aqui traz então esse episódio quanto às carnes sacrificadas ao ídolo. Por isso é que lá, né, porque Paulo fala a primeira vez sobre esse ponto lá no capítulo 8, quando lá Paulo fala assim, o conhecimento incha
e o amor edifica. Paulo não está falando do conhecimento no ponto de vista geral, amém? O conhecimento é contextual. Havia crentes que já entendiam que ídolo não é nada. Ídolo não é nada, aquela estátua não tem vida em si mesmo. Ídolo é quê? Eu posso comer espiritualmente, não me faz nada. Poderia dizer como um povo, como um judeu, né? Cerimonialmente eu não estou impuro, tá a ver? Eu sei que ídolo não é nada. Hoje que estou aqui, que compreendi de fato a realidade cristã, a espiritualidade na sua profundidade, e sei que comendo a carne sacrificada ao ídolo eu não estou cerimonialmente impuro. Mas aqui Paulo, quando puxa no sentido da conveniência, aliás, no sentido da edificação, em 1 Coríntios 8 ele puxa no sentido, em 1 Coríntios 6, ele tem um texto parecido com esse, ele fala no sentido da conveniência, e aqui Paulo fala no sentido da edificação. Mas ele continua para que a gente perceba de fato todo o contexto. Ele diz assim: ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Comam de tudo que se vende no mercado sem fazer perguntas por causa da consciência, pois do Senhor é a terra e tudo que nele existe. Consciência de quem? Consciência de quem? Não minha, porque na minha consciência é básico. Na minha consciência eu sei que eu posso comer embora a carne sacrificada ao ídolo, porque o ídolo nada é. A consciência não é minha, é sempre do outro. Logo, queridos irmãos, quando a gente vai, de certa forma, pegar o quesito da edificação, a pergunta surge. Aqui quando Paulo fala de edificação, a minha preocupação deve ser também de quem? Do outro. Porque muitas das vezes eu posso fazer algo que não edifica o outro. Apesar, queridos irmãos, que pode estar também um pouquinho subjetivo a minha edificação pessoal. Mas aqui no contexto é muito mais a edificação do outro, porque é a preocupação com a consciência do outro. Neste caso, me é permitido até comer uma carne sacrificada ao ídolo. Mas por causa da consciência do outro, seria bom que eu não comesse, visto que a pessoa me informou, a pessoa me disse que a carne foi sacrificada ao ídolo. Por isso, seria mais razoável caso eu não perguntasse, né? Se eu não perguntar como essa comida foi sacrificada ao ídolo, e a própria pessoa também não me esclareceu antes. Então, eu dentro da minha inocência comeria, de fato, a mesma carne. Por isso é que ele diz lá no versículo 27, se algum querem te convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo que lhe for apresentado, sem nada perguntar por causa da consciência. Por isso, no versículo próximo, ele diz, a consciência não é minha, mas a consciência é do outro. Neste caso, queridos irmãos, por que eu pego essa questão do princípio da edificação? Eu pego aqui no sentido um pouquinho subjetivo que possa lá estar aqui, né? Por mais que a princípio a questão da edificação é o outro, mas também subjetivamente pode estar relacionado com a minha pessoa. Quando eu quiser refletir sobre a questão da música, eu devo me perguntar se de fato aquilo me traz edificação espiritual ou até, digamos assim, moral. Então eu tenho que me perguntar, por exemplo, queridos irmãos, a música, o dinheiro, a comida são aquelas coisas que são consideradas moralmente neutras. O que são coisas consideradas moralmente neutras? São aquelas coisas que ela em si não é errada. Vou fazer uma pergunta aos irmãos. Irmãos, em si ouvir música é errado? Amém, meus irmãos? Em si ouvir música é errado? Em si ter dinheiro é errado? Em si comer é errado? Mas tem que depender do quê? Do contexto. Tem que depender do contexto. A Bíblia vai te falar que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aqui também na comida sacrificada aos ídolos, também te chama um pouquinho a velares pela consciência do próximo. Além disso também tem a questão da glutonaria, não é isso? As farras.
hein? Muita comida, muita bebida. A comida em si pode não ser errada, mas também, quando as questões já vai para o lado da glutonaria, já tem um erro. E a questão da música, queridos irmãos, é também considerado como moralmente neutra. Ouvir música em si não é errado. E o que é música? Música é o conjunto de 3 elementos: harmonia, ritmo e melodia. Esses são os três chamados 3 elementos da música. Música pode ter conteúdo ou não. Só não se torna música quando tem conteúdo. Amém? Amém, meus irmãos? Não? Vamos aqui já sanar as dúvidas. Para falar com dado concreto. Até porque também dou aula de educação musical nos meus putos. Sim, música é isso, queridos irmãos. Música é isso, ok? É a união desses 3 elementos: ritmo, melodia e harmonia. Pode ter conteúdo ou não. O conteúdo é a letra, ok? Por isso que não é considerado só músico aquele que canta, né? Que canta, que coloca letra sobre uma instrumentalização. Mas aquele que também que só instrumentaliza. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo. Tem um pianista italiano que eu gosto muito, que é Andrea Vaso. Andrea Vaso, ok. Ele tem uma música dele que o título é Soulmate. Pode dizer, não foi um dia no YouTube, colocou só Andrea Vaso Soulmate e ouve aquela música. É mesmo só piano, é mesmo só piano. Aquela música acalma a alma. Acalma a alma, faz bem. Coloca depois, não se escandaliza, amém, meu irmão? Não se escandaliza. Mas o que é que acontece nessa realidade? Você ouvindo, por exemplo, essa música de Andrea Vanzo, que é só mesmo piano, é só instrumentalização, você não está moralmente de um lado nem do outro, ok? Está neutro ali. Você não erra, você não peca. E a gente tem que perceber, queridos irmãos, que essa questão de nota, harmonias, ritmo, essa técnica que a própria música tem em si, amém? É, em outras palavras, uma criação de Deus. Amém? É uma criação de Deus. Sabias que o próprio homem a inventar, o homem a inventar as próprias melodias e técnicas e tudo mais, não deixa de levar em conta aquilo que é o ritmo do seu próprio corpo. O corpo do homem está cheio de intermináveis ritmos. Por isso é que você às vezes está passando numa rua, tá a tocar um beat, entende? Né? Parece que o teu é o carnal lá dentro, quer dançar. Mas o teu é o espiritual de fora. Tipo assim, não, está a repreender o demônio, né? Mas o teu eu de lá de dentro quer dançar. E você se pergunta, o que está acontecendo? Estou na carne. Não, olha, é assim, queridos irmãos. Isso é explicável, amém? Irmão, isso é explicável. Acontece de fato o quê? Acontece uma espécie de harmonia entre o ritmo, a melodia que estás a ouvir, ok? Com a realidade que já é em ti. É como se fosse algo que naturalmente te conquista. Mas agora você dançar ou não, isso já depende de você. Mas essa primeira atração não é errada, é normal. Ok? É normal. E o próprio Deus também colocou assim, digamos assim, na natureza, sinais relacionados com a própria música, ok? O cantar dos pássaros, amém? O cantar dos pássaros. E muitos sons de muitos animais que, de certa forma, também o próprio homem se inspirou para que formasse aquilo que são muitas melodias e tudo mais de certas músicas. Então, vê-se, queridos irmãos, que a música como arte é uma criação de Deus. Amém? A música como arte é uma criação de Deus. Então,
Um cristão pode apreciar a beleza técnica de uma sinfonia, uma habilidade de um instrumentalista secular, sem que isso seja pecado em si. É aqui onde eu busco e aperto sobre aquilo que tem coisas que são moralmente neutras, ok? Você não peca e tudo mais. Você não peca. Você vai ouvir uma sinfonia, né? Apesar que nós africanos não temos muito essa paciência. Isso é mais coisa do Ocidente, né? Você vai sair daqui para ouvir um show de jazz, uma sinfonia, sei lá o que for. 1 hora, 2 horas, mesmo só piano. Nós não temos essa paciência, nós africanos. Isso é uma coisa mais do Ocidente e tudo mais. Então, meus irmãos, dentro do princípio da edificação, nós precisamos ver esse detalhe. E o outro quesito é o filtro do conteúdo. Vem, ainda estamos no primeiro ponto do princípio da edificação. É o filtro do conteúdo. Então, você pode, de certa forma, apreciar uma música dentro só da sua instrumentalização. É moralmente neutro. A outra questão é o filtro do conteúdo. O erro não está no rótulo secular, é como já disse daquela hora, mas no conteúdo e no espírito por trás da obra. Se a música promove valores que atacam diretamente a santidade, ou então moralidade, blasfêmia, rebeldia, consumi-la é alimentar a carne contra o espírito. Tem a questão do conteúdo. Nós precisamos filtrar a questão do conteúdo. Por exemplo, tem uma música que eu ouvi bastante na minha adolescência, e principalmente como jogava a PlayStation, a música também tocava. É a música do Coldplay, Viva la Vida. Já ouviram, né? Já ouviram, né? Viva la Vida. Admitem só, crente. Não vamos me falar, não. Depois fala com o bispo. Não, admite só. Hã? Viva la Vida, deixa eu buscar. Mas acho que é a maior parte. Acho que a maior parte. Viva la Vida. Não, depois vão lembrar lá. Temos. Aquela música. Já ouviram, né? Não, e de fato é de muito tempo. É de 2008, ok? É de 2008 ou 2009. Meus irmãos, calma só, calma. É com calma. Esse seminário ainda não pecaste por ouvir a melodia. Calma lá. Essa música eu gostava bastante. E também por na PlayStation e tudo mais. Eu cresci ouvindo essa música, é muito boa. Né? Achando muito boa. Mas estando já na fé, eu investiguei essa música. Viva la Vida. Ele baseou na obra de uma antiga feminista mexicana que já morreu. E você sabe como é que são as feministas que de certa forma pregam muito o liberalismo, ok? O liberalismo moral e tudo mais. E ele vê que na capa da própria música, tem uma imagem que é da Revolução Francesa, ok? E o conteúdo dessa própria música fala de um rei que caiu, tá vendo? De um rei que achava que fosse alguma coisa e de fato foi derrotado e tudo mais, enfim, tal. Se você vai pesquisar o conteúdo. E está lá estampada a imagem da Revolução Francesa. E se você investigar sobre a Revolução Francesa, queridos irmãos, a Revolução Francesa foi praticamente o quê? Os liberais, ok? Que queriam o liberalismo social, se opuseram ao sistema de governo e principalmente contra a religião católica, ok? Para tentar viver um liberalismo moral social. A Revolução Francesa não é tipo, por exemplo, qual a revolução que foi, digamos assim, justa? Eu acho que é inglesa, né? Americana, exato. Exato. Não é tipo a Revolução Americana, não. A Revolução Francesa é mesmo os liberais lutar contra todo o sistema, ou então contra aquilo que é o padrão ético-normativo que existia na época. E esse aqui, do Coldplay, quando canta essa música, estampam mais essa imagem da Revolução Francesa. É uma forma de apologia, estás a ver? Com todo cessar
de todo o sistema ético-normativo social. Então, uma música que promove o liberalismo, mas uma música que cuia, que todo mundo ouve. Ok? Cuia, todo mundo ouve. Então, quando você vai, queridos irmãos, por detrás do conteúdo, o conteúdo prega o liberalismo moral. Ok? E você veja que, de certa forma, distorce aquilo que é a imagem moral que nós devemos ter. Como cristãos, logo, queridos irmãos, é necessário que se faça filtro do conteúdo. Existem conteúdos que promovem o quê? Antropocentrismo, amém? Imoralidade sexual, o ego, exaltam o ego, ok? Pregam muito uma vida muito mundana, uma visão muito terrena, que de certa forma, queridos irmãos, é reprovado aos olhos do Senhor. Neste caso, nesse princípio da edificação, a gente precisa olhar para este lado. Primariamente, podemos apreciar a música como arte, mas se ela tem algum conteúdo, nós temos que fazer o filtro do conteúdo para ver se de fato o conteúdo é edificante ou não, ou espiritualmente ou até moralmente. Vê, queridos irmãos, esse filtro aqui você precisa utilizar até nas tais músicas ditas gospel. Tem música que não presta. Porque tem crente que vai falar assim, não, ouvir música mundana, mesmo que o conteúdo seja moralmente aceitável, é errado. Mas ele está ouvindo a bugiganga de muitos cantores aí ditos gospel, que pregam um ego, que pregam muito uma visão muito humana. Também, de certa forma, distorce aquilo que é a nossa visão espiritual. Amém, meus irmãos? No final de tudo, a gente vai ter um equilíbrio para não pensar, ei, bispo, já está nos desviando. Não está desviando aqui ninguém. Amém? Não está desviando aqui ninguém. Vamos com calma. Amém, meus irmãos? Vamos com calma. Neste caso, nós precisamos olhar pelo caminho da edificação. E outro prisma que a gente deve olhar para essa questão, para responder essa pergunta, se ouvir músicas não cristãs é pecado ou não, é a questão da teoria da graça comum. A teoria da graça comum, queridos irmãos, é uma teoria antiga dentro do seio cristão. Já começou um pouquinho, foi principalmente desenvolvida pelos teólogos do século XVI, né? Mas foi bem fundamentado ou sistematizado lá no século XIX por dois, né? Que são o Herman Bavinck e Abraham Kuyper. Abraham Kuyper foi um antigo ex-ministro holandês e também teólogo. É conhecido no seio cristão. Principalmente os reformados conhecem muito bem, tanto um como o outro. E eles é que muito falaram sobre essa questão da teoria da graça comum. Vamos lá, queridos irmãos, vou explicar em palavras mais simples o que é a teoria da graça comum. A teoria da graça comum, de fato, ela sustenta 3 pontos. O primeiro, a restrição do pecado. Compreende-se que, não obstante que o homem, de fato, se depravou, amém? Mas ainda existe a atuação de Deus na humanidade para castrar, né? Que o homem atinja, de fato, a um estado de corrupção maior e assim as sociedades se autodestroem ou se corrompem de modo que não haja mais nenhum valor. Digamos assim, que o próprio Deus, de certa forma, faz isso através da consciência e das instituições como o governo. Nós sabemos que o governo é, de fato, uma instituição divina. E vemos que o governo, como Paulo diz que é, de fato, ministro de Deus para manter a justiça. Então, eles, de certa forma, fazem esse serviço em manter muita coisa em ordem ainda nas sociedades. E tem também a questão da própria consciência humana, que ainda concede no homem essa capacidade de julgar as suas ações. E tem um segundo ponto, que é sustentado pela graça comum, que é o senso de moralidade e ordem social, que diz que mesmo quem não conhece a Bíblia tem a noção de justiça, de dever e de família. Por isso é que lá em Romanos 2, 14 e 15, Paulo diz que aqueles que pecarem sem lei, não é isso? Aliás, aqueles que não têm lei, mas fazem por natureza o que a lei exige,
eles serão julgados mesmo sem lei, amém? Com base na lei que está escrita nos seus corações. Então, eles percebem, os sustentadores dessa teoria da graça comum, percebem que ainda há um senso de moralidade e ordem social. De fato, os homens ainda agem de acordo com alguma moralidade. Ainda sobrou alguma coisa, né, de moral em nós, não obstante que nos corrompemos pelo advento do pecado. E o terceiro ponto que eles sustentam é a distribuição de talentos e providência. Que Deus dá chuva, sol, inteligência e habilidades artísticas a todos, independentemente da fé. E eles utilizam como a base bíblica Mateus 5,45, que diz que Deus derrama o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justo e injusto. E também eles citam Salmo 145,9, que diz que o Senhor é bom para todos e a sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Então a teoria da graça comum sustenta que, de fato, Deus deposita da sua graça para ainda manter bem as sociedades ou manter o mundo em alguma ordem até que se cumpra o seu propósito. Eles diferenciavam a graça comum da graça especial. A graça especial é essa graça que Deus manifesta para poder salvar os pecadores dos seus pecados. Logo, sustentam ainda que existem músicas seculares que falam de temas nobres e universal como amor, zeloso, justiça, contemplação da natureza ou valor da família. Logo, essas músicas não são gospel, mas refletem a beleza e a verdade que vem da graça comum de Deus. Apreciar uma canção que celebra o nascimento de um filho ou a beleza de uma paisagem não é necessariamente um erro doutrinário ou algum pecado. E um exemplo disso é em muitos casamentos dos crentes, na hora de abrir o salão, dançam coisa. Tem a música ali, né? Tem aqueles, quer dizer, na verdade até não deve ter essa nomenclatura. Dizem, né, músicas românticas cristãs, né? Não tem músicas românticas, não existem músicas românticas cristãs. Assim podemos dizer, né? Não sei se por causa se o nome que vai fazer com que seja denominado cristão, porque metam lá nome Deus, né? Porque dos mundanos também colocam lá Deus, né? Isso. Dizem de Camargo também coloca lá Deus na música dele, algumas, né? E tal, não é porque está lá Deus é que já se torna cristão, ou então porque foi escrito por um cristão que já se torna cristão. Não é basicamente isso. Aquela música é sim secular, né? Até no meu casamento também abri com uma música dessas. Yeah. Mas é uma música com uma letra de amor, né? De amor Epa. Pronto, de amor cônjuge, né? Ou de amor, exato, de amor cônjuge, né? Naturalmente. Que de certa forma não fere nenhum princípio das Sagradas Escrituras, não nos expõe a uma posição moral, de fato, condenável pelas Sagradas Escrituras. Neste caso, queridos irmãos, os teólogos que sustentam a questão da teoria da graça comum sustentam que, de certa forma, Deus deu dons e talentos. Amém? Deus deu dons e talentos. Agora, como é que cada um vai usar os seus dons e talentos? Aí já que não depende de Deus. Por exemplo, queridos irmãos, uma coisa verídica. Os criadores de bomba atômica, aquela engenhosidade, aquilo é de Deus. Agora, o propósito com o qual ele criou, de fato é maligno. Dizia Jonas Madureira que Deus dá dons aos homens, sabedoria aos homens, e os homens se utilizam da própria sabedoria, do próprio dom, para ofender, amém? O próprio Deus, para se opor contra o próprio Deus. E você vê, muitos desses músicos aí seculares, eles têm dom. Você vai ver mesmo, ele tem uma voz fantástica. Ele tem mesmo uma voz fantástica, é mesmo dom. É algo mesmo lindo. Você vai ver esses mestres cristianos, são mesmo fera daquilo que fazem. Eles são mesmo, como se diz, né? São mesmo craque.
Mas agora, como usam, queridos irmãos, aí já é que não tem nada a ver com Deus. Se eles usam mal, aí não tem nada a ver com Deus. Neste caso, queridos irmãos, nós precisamos olhar por este lado, para não achar que, de fato, tudo é do capeta, né? Até o próprio dom, que é natural, é do capeta. E ver que muitos desses que até cantam músicas seculares com conteúdo, infelizmente, moralmente errado aos olhos de Deus, muitos deles começaram na igreja, amém? Muitos deles começaram na igreja. É o caso, por exemplo, da Beyoncé, esse aqui, começaram na igreja e tudo mais. É o caso da Katy Perry, começou na igreja e tal. Muitos começam na igreja, depois eles desviam e tudo mais, enfim. Então, são pessoas que naturalmente têm, sim, algum dom de poder cantar. Mas agora, como se usaram daquele dom é complicado. Então, a teoria da graça comum reconhece que existe, de fato, que Deus distribui dons aos homens variados. Deus distribui sabedoria, conhecimento aos homens, habilidades naturais, que de fato Deus o faz para ainda expressar aquilo que é a beleza da sua criação e no final de tudo dar glória para si. Mas os homens se utilizam dos dons e do conhecimento que Deus lhes dá e de fato ofendem a imagem de Deus que há neles e não dão glórias ao Senhor. Por isso que o juízo virá sobre aqueles que não têm dado glória a este Senhor. E o terceiro ponto, queridos irmãos, é a questão do perigo, né, da janela da alma. Propriamente isso quer dizer o quê? Onde o consumo se torna perigoso, ou então errado, é quando ele começa a moldar a mente. Vê, queridos irmãos. Vê, queridos irmãos. A música tem um poder de sugestão maior que um sermão ou um livro, porque ela contorna a razão e vai direto à emoção. Se o consumo de música secular está diminuindo o desejo pelas coisas de Deus, ou se você se apega defendendo ideologias contrárias à Bíblia por causa de seus ídolos musicais, então essa prática se tornou um laço espiritual. O que acontece, queridos irmãos? A música é um instrumento de doutrinação em massa, ok? Por que uma música geralmente faz muito mais sucesso do que filmes? Tem tipo essas coisas aqui, filme e tudo mais, enfim. Por que os cantores geralmente têm muito mais dinheiro? Olha, os cantores ganham dinheiro com de uma forma que você nem sequer imagina. Porque a música, estás a ver, atinge algo que às vezes é a questão de um filme, a questão de um jogo de futebol, não atinge. A música atinge as nossas emoções, os nossos sentimentos, de uma forma tão sagaz, de uma forma... A música muda a nossa mente, muda os nossos sentimentos. Toca lá, como se diz. Você vê a pessoa tá ali, tá ouvindo uma música, daqui a pouco só assustou, tá a chorar. Tá a chorar. De repente quer ficar sozinho, se mandou na cama, ninguém lhe chama. Música. Não, é verdade. A música tem uma forma de doutrinar-nos, o crente. Então, por isso é que antigamente, no princípio da fé, falávamos que, né, Satanás no céu era músico. Né? Ele era mestre de um grupo de louvor de anjos lá. Exato, um grupo coral dos anjos lá. Yeah. Exato. Na verdade, queridos irmãos, eu não acho que é porque Satanás era música nem nada. Mas é porque também eu acho que ele percebeu, tá a ver, esse impacto que a música tem. Música é criação de Deus, eu tenho essa percepção. Música é criação de Deus. Mas, então, Deus o criou para a glória dele mesmo. Então, mas Satanás percebe isso, a forma como a música tem essa capacidade de nos doutrinar numa forma tão rápida e tão propagada, quer dizer, tão propagada me refiro no número crescente que pode atingir e de forma tão rápida a forma como eficazmente pode nos moldar o coração.
Neste caso, queridos irmãos e queridas irmãs, é necessário que nós levemos em conta essa questão do perigo da janela da alma. É o quê? É nós deixarmos que, de certa forma, a música tende a nos moldar a um padrão secular, a um padrão moralmente reprovado aos olhos de Deus. Neste caso, queridos irmãos, se nós fizermos essa toda análise, a gente vai concluir que ouvir música não é em si um pecado. Amém? Não é em si um pecado. No entanto, a Bíblia fala lá em Provérbios 4:23, de tudo que se tem que guardar, guarda o teu coração, porque é dele onde procedem saídas da alma. E o coração que ele fala não é o coração que bombeia sangue, né? É o coração que tem a ver com, digamos assim, o centro espiritual do homem. Então, nós precisamos guardar, porque se isso tiver moldado de acordo com os padrões humanos, terrenos e anti-Deus, nossos comportamentos, nossa conduta será de fato de acordo com isso. Então, é aceitável ouvir uma música que não seja cristã, quando a música é tecnicamente excelente, moralmente neutra ou positiva e não afeta a sua comunhão com Deus. Você poderia ouvir aquela música do Matias Damasio. Eu amo minha terra, terra, minha mãe. E por aí, né? Eu amo a minha Angola. Eu quero que vocês que estão aqui costumam ouvir isso. Vocês conhecem ou não, irmãos? Então, só vocês próprios já estão a responder. Que ouvir música não cristã, que seja moralmente neutra ou positiva, não é errado. Amém? Agora, é errado e pecaminoso quando a letra exalta o que Deus condena, quando o artista promove um estilo de vida anticristão que você passa a admirar, ou quando a música ocupa o lugar de adoração em sua vida. Eu já vi crentes, desculpa-me lá, se inspirarem em músicos seculares. Aleluia. Amém? E se inspiraram mesmo. Fica ali pesquisar toda hora, ali ver. Agora ele está assim, agora ele está assim. Yeah. Até o corte de cabelo. Na fé não tem ninguém que está usando aquele corte. Então, logo, queridos irmãos, é aceitável quando é tecnicamente excelente, moralmente neutro ou positivo e não afeta a sua comunhão com Deus. Amém? É errado e pecaminoso quando a letra exalta o que Deus condena, quando o artista promove um estilo de vida anticristão que você possa admirar, ou quando a música ocupa o lugar de adoração em sua vida. Precisamos ter isso em mente, que Deus precisa ter a primazia em nosso coração do que qualquer outra coisa. Até nosso cônjuge não tem que ter a primazia em nosso coração, amém? Tem que ser Deus. Então, a pergunta que devemos fazer não é eu posso, mas isso me aproxima ou me afasta de Cristo? Essa é a pergunta. Amém, meus irmãos? Me aproxima ou me afasta de Cristo? Me aproxima ou me afasta de Cristo? Amém? É normal o crente cantar, né? Esse cara sou eu, para a sua amada, não é isso? Lembra desse cara sou eu? Mas vocês que são solteiros não cantam esse cara sou eu. Sim, um Próspero pode cantar, né, Próspero? Amém. Agora, um Josi, esse cara sou eu. Pra que, Josi? Tá cantar quem? Não. Deixa o Josi chegar lá, depois ele canta. Tem que ter fase as coisas. Não é isso? Eu gostei do amém das irmãs, gostei. Tem um crente, olha, eu já adverti isso acerca de 2 ou 3 crentes durante essa caminhada na fé. Tem um crente que ele gosta muito de ouvir a música. Crente solteiro. Gostava muito de ouvir a música dos Calema. Os Calema, né? Eu conheço os Calema, né? Aqueles São Tomé, são cabo-verdiano. Eles cantam, são Tomé, né? Quem está cantando, um dia desse, vou na casa do crente, ele encontra, crente, WhatsApp.
Ouve essas músicas. Não, bispo, é básico, essas músicas não são com. Não, calma lá. Parei com crente, agora começamos a analisar o conteúdo. Está a falar de amor e tal. E tem alguns detalhes um pouquinho sensual desse crente. Você é solteiro. Depois chega lá, aquela hora das 23h, está a pensar à toa. Sim, está a pensar à toa. Começar a ouvir música já romântica, você que é solteira, vai começar a acelerar as coisas. Vai começar a ver coisas. Sonhar. E depois vai ter um sonho, vai falar que é de Deus, bispo. Vamos só sentar. Não. Entendes? É bom que você se abstém. Tá bom, podemos ouvir romântica cujo conteúdo seja... Porque tem romântica que conteúdos são moralmente errados, não é isso? Mas estás a ouvir uma romântica do Roberto Scalo. Tipo, Roberto Scalo, Alcione, geralmente cantam boas românticas e politicamente correto. Você está a ouvir já, você é crente já, tal, mas você tem que estar pelo menos contextualizado naquilo. Tem mesmo assuntos, conteúdos que é bom que você não consuma por causa do teu contexto e que possa ser tentador e pode tentar apressar algumas coisas. E depois isso pode te levar numa situação, infelizmente, de embaraço, que depois você vai acabar por buscar outras coisas que não sejam de fato boas para ti. Então é bom se privar. Neste caso, queridos irmãos, nós também precisamos pensar nos malefícios que as músicas não cristãs têm para o cristão. Abre Romanos fala sobre não nos amoldar, não nos deixar se amoldar. Paulo fala, não vos amoldeis, rogo-vos, pois irmãos, que não vos conformeis, é a mesma coisa, que o termo dá a ideia de tornar a forma do mundo, tornar-se a um padrão diferente ao que você está. Então, as músicas não cristãs têm essa questão. Nós precisamos filtrar, queridos irmãos, porque pode, de certa forma, esfriar a nossa sensibilidade espiritual. E nós precisamos ter isso. Depois, amanhã, vai acontecer que só ouve já música secular, já não ouve mais músicas de conteúdo bíblico. Ah, tá bom. Também já, porque essas músicas, elas não são moralmente erradas ou são moralmente neutra ou positiva, você só ouve já aquela música. Onde te encontras, você já ouviu aquela música. Teu telefone já está cheio daquela música. Hã? Não, você já não... Não, queridos irmãos, é tipo o quesito que eu falo de assistir televisão. Aí eu falo assim, a televisão é errado? Não, depende do que você vai assistir. Mas gasta só muito tempo a assistir televisão. Ainda que você está assistindo algo que seja moralmente certo, vai ver do jeito que vai esfriar a tua sensibilidade espiritual. Esfria. Por quê? Por que esfria? Você se pergunta, não. Por que esfria se aquilo de fato não é moralmente errado? Segundo a minha experiência e percepção, eu já várias vezes meditei nesse quesito, é o quesito da prioridade. A palavra de Deus nos faz perceber de que as coisas de Deus devem ser sempre prioritárias quando nós estamos diante de ter que fazer uma coisa secular e uma coisa de Deus. O mesmo acontece, tipo, vou vir para o culto ou vou atender essa situação? Estou muito cansado, vou servir esse irmão, vou fazer isso. Sempre quando você querer escolher as coisas seculares em detrimento das coisas do Senhor, quando você pode, de certa forma, escolher as coisas do Senhor, vai começar a se introduzir um esfriamento das sensibilidades espirituais. Então, não obstante, não, a música não tem nada, o que, tudo mais, enfim, não é para ser priorizado aquilo, queridos irmãos. As coisas do Senhor, melhor, vê, quanto mais você lê a Bíblia, melhor. Eu, por exemplo, eu defendo muito que se uma igreja tem a possibilidade de ter muito mais culto durante a semana, melhor. Se os crentes têm mais essa possibilidade, melhor. Eu defendo isso. Porque quanto mais você estiver relacionado com as coisas de Deus, mais você se aproxima da luz, mais você se afasta das trevas. Então, logo, as músicas cristãs de conteúdo bíblico precisam ser prioritárias na tua vida. Não obstante que as músicas seculares que não têm conteúdo pagão, imoral, segundo a moralidade cristã,
você pode consumir. Não. Então nós devemos ter esse cuidado. Depois você vai acabar que substituir, né, que, tipo, ocupar o trono de louvor que é o teu coração por outra coisa. João Calvino disse que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Vai assustar amanhã, estás a magoar aquele cantor. Poxa, aquele homem mesmo canta, já. E amanhã só ouves alguma coisa. Isso aconteceu bem conosco no mundo. Aconteceu bem conosco no mundo. Eu tinha um melhor amigo, chamava-se Apolônio. Ele gostava do cantor Drake. Eu também gostava do Drake. Mas eu gostava mais de ouvir o Chris Brown e o Bruno Mars. Porque sempre fui apologista de uma vertente um pouquinho mais quieta. Drake era um pouquinho mais de rap, um pouquinho mais, assim, digamos, né? Pronto, né? Rap. Exata agitação. Então chama de uma versão um pouquinho mais quieta. Houve uma época, e eu estou falando assim para vocês rirem e lamentarem, porque eu não tenho vergonha disso, porque eu já estou em Cristo. Houve uma época que depois o Chris Brown se deixa com a Rihanna, né? Passa um pouquinho de ano. O Chris Brown começou a namorar com o Drake. Com a Rihanna. Obrigado. Não, o Drake começou a namorar com a Rihanna. Mas foi assim, tipo, uma coisa rapidinha. Quer dizer, vocês não sabem muito bem. Eram mundanos também. Eram mundanos, né? Ou São Timóteo 2? É para se calhar São Timóteo 2, né? Desde pequeno que aprenderam a sagrar das letras. Não, se calhar temos assim. Se calhar temos assim. Amém. Irmãos, e depois o que é que aconteceu? Ele gostava muito de exaltar o Drake. Exaltava muito o Drake. E ele estava assim mesmo a me falar, viste? Drake agarrou a fulana. Eu também, poça. Eu ia relutar, não. Não sei o que, se deixar não sei o que. Não, você vai ver, ela é um curto boa de fulano, daqui a pouco os caras vão voltar. É algo, de certa forma, que estando hoje em Cristo, e você vê que é uma lástima, ok? A forma como nós, que não temos o Senhor, quer dizer, a forma que quando alguém não tem um Senhor, ele está susceptível, estás a ver, a exaltar qualquer coisa que seja aos olhos de Deus, estás a ver, reprovado. É tipo aquelas palavras que Cristo fala aos fariseus, né? O que dentre vós é exaltado, exato, diante de Deus é abominável. E é isso que acontece quando a nossa consciência, de certa forma, queridos irmãos, não está afinada ou abarrotada daquilo que são os princípios bíblicos cristãos. Neste caso, queridos irmãos, precisamos ter cuidado com o nosso coração, é uma fábrica de ídolo. Está a dar ao vivo, é aquele cantor e o cantor. Vai ver amanhã, depois ele ganhou espaço no teu coração. Parece que vai começar a se afeiçoar já aquilo. Não, queridos irmãos. Somos chamados a não nos prendermos em absolutamente nada debaixo do céu. Eu vou repetir, e eu gosto sempre de utilizar esse exemplo, porque esse exemplo às vezes passa de largo. Até do teu cônjuge. Eu gosto sempre de utilizar do cônjuge. Porque alguns aqui vejam alguma legitimidade no cônjuge. Não, até no teu cônjuge. Não se apega a ninguém, a nada debaixo do céu. Deus precisa ser tudo em você. Então nada tem que ter uma primazia tal. Segundo a contaminação doutrinária e teológica, é necessário que nós tenhamos isso em mente. Se pergunta por quê? Vamos só para Colossenses 3,16. Vamos só para Colossenses 3,16. Eu gostaria de meditar com os irmãos para que os irmãos percebam qual é a vontade de Deus naquilo que deve ser a nossa doutrinação, agora que estamos na fé. Paulo fala assim, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Vê, a ideia é que a palavra de Cristo habite ricamente em nós. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Vê, queridos irmãos, Paulo está a dizer que a palavra de Deus, a palavra de Cristo deve habitar ricamente em nós. E devemos fazer isso ensinando-nos
aconselhando-nos, ou então, outras palavras, nos exortando, com toda a sabedoria, e cantando salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus. Quer dizer, nós devemos, queridos irmãos, nos apegar a toda a forma que Deus nos concedeu de crescimento no conhecimento de Deus, até da música. O que significa que Deus já nos deu um caminho, amém? Para a substituição das músicas seculares. Amém, meus irmãos? Deus nos deu mesmo um caminho para a substituição das músicas seculares. É o quê? As músicas de conteúdo bíblico. É aqui onde anda perto, queridos irmãos. Não deve ganhar primazia. Uma apreciação tal. E ele acha, mas veio até alguns crentes estão a fazer vídeo no TikTok. Que estão a ouvir música secular? TikTok. Muita gente vê. Não é isso? Todo mundo agora todo crente que te conhece, toda pessoa que te conhece, tem que ver que você consome música secular. Quer dizer, já não respeitam mais o princípio da consciência alheia, ok? Já estão a extrapolar esse princípio e pecam por causa disso. Já não respeitam mais esse princípio. Não ouve jambora no secreto, também nada. Todo mundo tem que saber que você ouve. Todo mundo tem que saber que você... É que aconteceu uma vez, fui na casa de uma crente. Ele encontrei assistir essas novelas turcas. Tauas. Mano. Tudo bem, né? Tudo bem. Ok. Mas aqui sentada, assistindo novela turca. E é uma crente que na altura estava a passar por alguns problemas espirituais. Não devias aproveitar esse tempo para gastar com as coisas de Deus. Não, vê o argumento, é? Vê o argumento. Não, as novelas turcas não são tipo as novelas brasileiras e tudo mais, que tem boa moralidade. Não, mas o ator e a atriz também se envolvem antes do casamento. Não sei o que daqui, 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 tudo mais. Tem vingança. Não sei o que daqui, não sei o que daqui. É tudo a mesma coisa. Isso aqui porque os turcos são um pouquinho mais conservadores, porque são daqui do Oriente. Os do Oriente são um pouquinho mais... É assim, os do Oriente são um pouquinho mais conservadores do que do Ocidente. Já assistiu a novela chinesa? Já assistiu a novela chinesa, né? Mesma realidade tipo dos turcos. São mais conservadores. Isso é uma questão só de conservação em alguns aspectos. Do Brasil, né? Vão te apresentar na praia de biquíni, não sei o que de que, não sei o que de que, não sei o que de que. Dos turcos não vão te apresentar esses detalhes um pouquinho mais exagerados. Mas é tudo a mesma coisa. Mas ainda que não seja, está a perder tempo. Quer dizer, qualquer crente... E não é tipo... A crente que esconde, tipo... Tá chegando o irmão... Desligar não, tá chegando... É como, mano? Normalmente de assistir. Não, há que se ter um pouquinho de coisa. E depois muitos de nós, queridos irmãos, acabamos por esfriar a nossa espiritualidade, né? Quer dizer, escondendo as coisas por detrás desses detalhes. Não é moralmente errado, é neutro e tudo mais, enfim. A gente acaba a ter o consumo excessivo. Onde está querendo dizer, querido irmão, que um dia sentaste num episódio, pecou. Não. Você sabe que eu não estou a levar para isso. Eu estou a levar nessa questão da doutrinação, essa questão de esfriar nossa sensibilidade espiritual, queridos irmãos. Então, Deus nos deu a alternativa, ok? A substituição das músicas seculares, as músicas bíblicas. E Paulo falou claramente em Colossenses. E é uma igreja que estava a ser atacada por uma heresia, que era uma mistura de gnosticismo e a filosofia pagã e judaísmo. Exatamente. Era basicamente isso. Então Paulo lhe demonstra que um dos caminhos para vocês combaterem a má doutrina ou a falsa doutrina é vocês estarem cheios da palavra de Cristo, até cantando. Como é que a gente, queridos irmãos, vai combater também os maus ensinos, as falsas doutrinas no nosso meio? Se o crente gasta mais tempo a ouvir as músicas seculares. Não, tá lhe mudar. Amanhã vai falar, não é bem assim, eu acho que não. Já costuma ouvir, já criou afeição pelo cantor, algumas coisas aqui, já tá me buscar equilíbrio onde não tem. E vamos ficar só nos matar tanto, mas depois o crente, no final de tudo, não vai falar que está consumindo aquilo.
vai nos dar bem de trabalho, e depois às vezes a gente é que tem que descobrir. Então, queridos irmãos, nós precisamos ter esse cuidado com a contaminação doutrinária. Músicas que pregam muito ego, esses NGA, músicas que pregam as tais chamadas pornofonias, esse gajo do tsunami. Também culpado em Pelá com vida no comício deles. Já tem o tsunami pequeno. E parece que lhe convidaram num coisa do MPLA. Ele mesmo ficou mesmo sem t-shirt, de frente de uma das mães, e baixou com o microfone a cantar. A mãe, filho dele, se calhar, está fora do país. Mas eles, quer dizer, deixam com esse, que aquela prática seja normal nas crianças locais. É fazer o quê? Reduzir moralmente as crianças locais. Nunca aprendem, nunca progridem. Filho dele que vai vir de fora é que vai tomar de novo os lugares privilegiados. Nossos filhos estão aqui o quê? Bem à toa. Bem à toa, nossos filhos. Amarrado, é? Amarrado. É assim mesmo. O sistema é assim. Por isso é que famílias ficam no poder, passam anos e gerações. Então precisamos ter esse cuidado, queridos irmãos. Paulo fala em 1 Coríntios 15:33. As más conversações corrompem os bons costumes. Então, a música também pode ser, de fato, um meio pelo qual os nossos bons costumes sejam corrompidos. As coisas que nós vamos ouvir através da música, isso poderá, de certa forma, matar aquilo que são os bons costumes que nós temos na fé. Então, queridos irmãos, a parte, temos a substituição, que são as músicas cristãs, e temos instrução da palavra, e isto poderia ser tido por nós como de bastante importância. Eu tinha dito daquela hora sobre o impacto nas emoções que as músicas causam, queridos irmãos. Tem pessoa que às vezes demora muito tempo numa situação triste, sentimental, por alguém, por causa da música. A música lhe afunda mais. Já devia mulher sair lá há muito tempo, mas ele afunda mais. Chega em casa, bota mais aquela música que fala do problema dele, que é, de fato, a sofrência, né? O sertanejo, não é isso? Olha, e falando em sertanejo, eu também já vi crentes a ouvirem sertanejo. Mas estão a ouvir sertanejo para que o crente? Sofrência mesmo só. O supera o quê? Então, esse impacto nas emoções e na vontade que a música tem, queridos irmãos, de certa forma é perigoso e a gente precisa estar muito, mas muito atento. Eu recomendo que os irmãos tenham bastante cuidado quanto a isso. Então, a música tem esse poder de evocar estados emocionais profundos, amém? E, de fato, quando essas emoções não estão, de fato, alinhadas à Bíblia, é muito, muito complicado, né? E precisamos fazer aqui um pequeno contraste. Paulo traz lá em Filipenses 4:8, que eu li com os irmãos, indo já para o fim. Paulo fala que, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Vamos, queridos irmãos, alimentar as nossas mentes por tudo que é nobre, por tudo que é correto, por tudo que é puro, de boa fama, excelente ou digno de louvor. Vê, queridos irmãos, eu disse e repito que a música tem um poder de doutrinação em massa. E eu percebo que Satanás, de fato, tem usado bastante as músicas seculares com conteúdos depravados para poder doutrinar gerações atrás de gerações. Tem músicas que, de certa forma, queridos irmãos, só têm exposto mais
aquilo que é o homem, Próspero enfatizou muito do homem ter sido feito à imagem de Deus, ok? A música, muitas músicas têm de fato distorcido ainda mais a imagem de Deus no homem, amém? Tornando homens, de certa forma, muito mais ridículo, amém? Muito mais danças ridículas. Danças, tipo, atualmente muitas danças, você vê que até danças que o homem também estão a dar, tudo, desculpa-me lá, se dança, toma, se dança com o rabo e tudo mais, homens ficam com uma figura ridícula, expondo a nossa macheza, a promiscuidade, dá raiva ver aquilo. Mas tudo parte por causa da música. Tudo parte por causa da música, queridos irmãos. Corta a música, também corta a dança, sim ou não? Sim. Corta a música, também corta a dança. Você vê, queridos irmãos, o Kuduro de antigamente, a maior parte dele era aceitável ouvir. Razoável e tudo mais, enfim. Tem alguns Kuduro que eram de lamento e tal. Dava para ouvir. Hoje, Kuduro, hoje eu vi Kuduro, hoje. Oh, irmão. Hoje mesmo assim. É assim. Então, você está na festa, basta mexer com o Kuduro, sai do palco. Vão sentar. Sai dali. Hoje, você vê já coisa mesmo muito feia. Que de certa forma é muito complicado. Então, queridos irmãos, a nossa mente deve se encher do que é correto, do que é nobre, do que é puro, do que é excelente. Amém? E vê, é excelente, queridos irmãos. É excelente. Quer ouvir música? Saiba filtrar a música. Saiba filtrar a música. A música precisa não te expor a uma visão moralmente reduzida e muito menos tem que te afastar de Deus. Logo, queridos irmãos, se a música secular que você consome não passa por estes todos os filtros que estou a dar cá, logo ela apenas está a gastar o teu tempo, queridos irmãos. Está moldando você àquilo que de fato ela está a pregar. Então a vida cristã exige uma curadoria rigorosa do que entra pelos ouvidos, pois o que entra como som muitas das vezes vai sair como comportamento. E o que acontece? Muita gente mentaliza, amém? E depois pratica. Estava a se discutir há tempo uma música da noite e dia. Eu recomendo os irmãos. Irmãos, passam a assistir muitos tipos de programas, já? No sentido só de cultura geral. Não é para vocês ficarem mundanos, mas no sentido de cultura geral. Eu gosto de assistir no sentido de cultura geral, que de certa forma falam de bons temas sociais, porque você também consegue medir um pouquinho a pulsação. Como é que a sociedade está caminhando moralmente. Tem alguns programas dali, da TV Girassol, da TV Zimbo, que às vezes que tratam de bons assuntos e você às vezes consegue medir um pouquinho a atenção. Se falava de uma música da noite e dia, eu até me esqueço um pouquinho, parece que tem uma parte que ela fala que, tipo, quando a mulher está a falar, não, ou chega, tipo, não é para você parar, uma coisa assim para continuar. Não sei se vocês já ouviram. Já ouviram? Já, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Tá. Crente. Os irmãos sobem no táxi, não é isso? No táxi põe música. Os vizinhos vão começar a crucificar por quê? Tem irmãos mundanos, né? Não. Ali também não está tocando, é isso. Os irmãos mundanos, família mundana, é normal. Não vão começar a crucificar seus crentes por quê? Então, na verdade, naquele programa, estava a se refutar esse detalhe. Sim,
Ah, não, porque você tem a ideia que às vezes quando a mulher está falando no ato sexual, está falando para, não para. Ela está falando que continua. Isso trouxe um equilíbrio bom. De fato era qual? Primeiro, disse assim, tem que se ter cuidado. E estava a se falar sobre a questão de estupro também. Próspero, você é advogado. Para esclarecer aqui os irmãos, é possível um marido estuprar a esposa, assim? Viram, né? Tá ali. Tá vendo, né? Não, eu de fato sei isso também. E naquele dia ainda aprendi muito mais. Foi muito bom. Se trouxe equilíbrio entre essa questão do marido estar possivelmente a estuprar a esposa, que é crime, e também se trouxe o equilíbrio do lado das meninas, que não facilita. Que também são, como é que eu posso dizer? São mentirosas. É mentiroso o termo? Não, é mesmo mentirosa. Está a falar para, mas quer que continua. Se trouxe equilíbrio. As meninas precisam ser reais, e dizia uma delas participantes, dizia assim, as mulheres precisam ser maduras, que são geralmente mais as meninas, que quando querem alguma coisa vão falar que não querem quando querem. Ah não, para ela não, isso dá mais coisa. Desculpa-me lá o termo, hein? Apesar que não poderia pedir desculpa, mas é por causa das consciências. Tipo, dá mais tesão, hein? Amém, irmãos? Amém. Não. Ou quero ou não quero. Então, se fez o equilíbrio, se a mana quer, fala mesmo quero. Mulheres maduras, fala eu quero. Não é tipo, o gajo tá vi. Ah, não quero. Quando ele paraste por quê? Eu te falei para não parar. Ah, você não para, mulher, quando tá aqui assim, você também tem que aprender. Tem que aprender com quem? Tem que aprender com o feiticeiro? A mulher quando tá falando para, você não para, não adianta. Quando fazer isso aqui em bandeiro. Não pode adivinhar. Não pode adivinhar. Aí tem que falar a verdade, amém? A Bíblia falar a verdade uns aos outros. Então, trouxe esses dois equilíbrios entre as mulheres serem um pouquinho mais maduras e dizerem, quer dizer, para não seguir o caminho do que a noite e dia está a dizer, porque a noite e dia pode estar, por exemplo, o que a noite e dia ensinou, e na verdade isso já começou também a doutrinar a mente de muitas. Já se fez uma pesquisa disso. O que a noite e dia falou na música já começou também a meter muito na mente de muitos. Estás a ver? Quer dizer, mulher quando está a falar, não para, você continua, não. Ela pode estar falando mesmo para, não quer. Você vai lhe esforçar e vai lhe estuprar. Houve nos Estados Unidos uma senhora que, Próspero, denunciou o marido dele nesse contexto. Entende? Apesar que também a senhora deixou o brada lhe deixou muito tempo. Quer dizer, assim, o pai estava muito tempo, hein? A mana deixou muito tempo, o pai também já não estava conseguindo. Aí vem lá, insiste, não sei o que, não quero. Vem lá, insiste, não sei o que, não quero. Não sei o que, tudo mais, enfim. O pai um dia não aguentou mesmo, o pai comeu no lombo. Pegou na mãe, abateu a mãe sem a vontade dela. A mãe foi questionar a polícia e levaram o pai preso. O pai depois explicou isso no coisa, né? Lá nos policiais, que houve isso, não sei o que, tudo mais, enfim. Exato. É que, queridos irmãos, então tenhamos cuidado com a música, porque ela tem esse papel aqui de estar a doutrinar-nos. Amém, queridos irmãos? Logo, a conclusão é: ouvir música não cristã torna-se pecaminoso quando seu conteúdo é anticristão ou tende a moldar a nossa consciência ao secularismo carnal. Devemos saber filtrar. 2. Visto que a música é um instrumento de doutrinação em massa, devemos cuidar-nos o bastante se o que consumimos de música nos aproxima mais de Deus ou nos afastam dele. Amém, meus irmãos? Como é santo que aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. 3. Tenhamos em mente que a música não cristã, ainda que moralmente neutra ou positiva, entra na lista de práticas normais da liberdade cristã, como assistir filmes, jogos, consumir algo, etc. Estas
O uso não nos acrescenta nada na fé, nem a sua abstinência nos diminui. Meus irmãos, consumir música não cristã, ainda que seja moralmente neutra ou positiva, entra na lista dessas práticas da liberdade cristã, tidas como normais. Assistir filmes, jogos, consumir álcool, etc. Quer dizer, fazer não nos acrescenta nada na fé. Não fazer não nos diminui. Amém, meus irmãos? Queres ouvir a tua música? Leva o princípio da consciência do outro. Se na tua consciência pausa, leva o princípio da consciência do outro. Se você está rodeado num lugar onde muita gente ainda vejam a questão da música de maneira preconceituosa e de maneira acentuada, estás a ouvir, ouve na tua... no teu secreto. Amém? Ouve no teu secreto, você sozinho e tudo mais, enfim. Até que me dires e vê, queridos irmãos, sobre a questão das músicas seculares, é tipo da bebida alcoólica. No cristianismo, a maior parte mesmo, não é isso? Tem preconceito acentuado. Sim ou não, meus irmãos? Tem preconceito acentuado. Então, o teu sigilo, o desfrute da tua liberdade no secreto, precisa mesmo ser bem feito. Óbvio que o teu auricular acabou, né? Tipo, põe agora até os da casa. Por exemplo, às vezes você pode causar barreira na pregação do evangelho aos descrentes. Os descrentes da tua casa, da tua rua. Tá a ver? Você tá ouvindo normalmente. Mas tá ele pregar o evangelho. Você também que ouve música aqui nós. Talvez falar, não é bem assim, deixa eu te explicar teologicamente. Não é teologicamente. Ele já não quer te ouvir porque tá a ver que você é mundano. E se calhar você não é mundano, você que é imprudente. Se privar daquilo, você não perde nada. É tipo, não comer comida sacrificada aos ídolos. O irmão perde o quê? Nada. É comida. É algo que é moralmente neutro. Você não perde nada. Podes te abster. É tipo do corte extravagante. Apesar que aqui o irmão Mário Santiago vai falar na próxima semana, né? Mas só dá assim uma pequena pitada. Se você tirar aquele corte, vais perder o quê? O irmão está se escandalizar. Não, o irmão precisa também ter a mente instruída, tá bom? Então tenha a paciência de instruir a mente do irmão até que, pelo menos, ele estando com a mente instruída, ele possa aceitar aquilo de maneira normal. Mas é necessário que nós saibamos que o amor é que edifica, o conhecimento incha quando se trata desse esquisito. O amor é que vai nos fazer, de fato, conviver com muitos dos nossos irmãos. E Paulo fala, queridos irmãos, não servis de tropeço para os judeus, para os gentios, para os gregos, nem para a igreja de Deus. Naquilo que for o exercício da nossa liberdade, não sirva de tropeço. Tem irmão que pode te ver que você está a pecar, que pode se escandalizar contigo, porque te vê que você está a fazer alguma coisa que ele julga que é errado. Pode não ser errado, mas o irmão ainda não atingiu a esse entendimento. E você precisa velar pelo amor. Paulo quer te falar, não sirvam de tropeço. E o versículo 33, Paulo vai concluir e dizer assim, irmãos, quer comais, quer bebais, ou fazer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Se algo que eu estou a fazer dentro da minha liberdade fere, de fato, a consciência do meu irmão, já não estou a fazer para a glória de Deus. Então lembremos isso, queridos irmãos. Em substituição às músicas seculares, logo que saímos do mundo para a fé, nos foi dado as músicas cristãs, bíblicas, mas também com conteúdo correto. Amém, meus irmãos? Paramos por aqui.